Meus amados irmãos, graça e paz. Antes de mais nada, dizer que é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite. Eu estava conversando com o irmão ali embaixo, que é a primeira vez que eu prego nessa igreja. Ser presidente de algumas organizações da associação tem lá os seus privilégios. Talvez essa posição de presidente da subsecção da ordem me deu essa abertura de estar pregando aqui com os irmãos nessa noite. Então, muito bom. E é um privilégio muito grande para mim estar aqui. E eu sei que Deus já começou a falar ao nosso coração, porque eu me sinto no céu. Tem gente que despreza os nossos hinos. Eu sou apaixonado pelos hinos, gosto dos cânticos espirituais, mas, gente, nossos hinos são lindos demais. Ainda mais cantado com tanta maestria como foi cantado aqui nessa noite. Que beleza! Como tem o poder de falar a nossa alma, ao nosso coração. Muito gostoso mesmo. Eu sou pastor, membro ali da Igreja Batista Memorial em Pavuna, no pastor Joel. Nós somos filhos da casa, pastoreamos, fora, voltamos, estamos ali novamente, aguardando um novo ministério no Senhor. Estamos servindo a denominação aqui na subsecção da ordem e também como membro do Conselho da Convenção Batista Carioca. E nessa posição a gente tem apenas sido um instrumento na mão de Deus para abençoar a denominação e abençoar também a vida dos irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lá no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós tínhamos uma mensagem, uma outra mensagem, um outro tema, um outro texto, um outro tipo de mensagem para essa noite, mas Deus falou o nosso coração e nós sentimos a direção de Deus para mudar o direcionamento da mensagem para essa noite. E eu gostaria que nós pensássemos sobre igreja, um instrumento relevante para esse tempo. Igreja, um instrumento relevante para esse tempo. E eu penso que o texto que nós vamos ler nesse momento é um texto que ele nos dá algumas pistas, algumas evidências, para que as nossas igrejas no século XXI, elas possam ser relevantes na história da comunidade onde ela está inserida, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no Brasil e mundo afora. Eu penso que esse texto ele nos dá pelo menos aí umas 4 pistas ou 4 características para uma igreja que deve ser relevante para o tempo presente, para esse tempo contemporâneo. Lá no capítulo 7, no versículo 18 a 22, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, né? Se eu pedisse os irmãos para abrir a Bíblia, talvez em Sofonias, ia dar um pouco mais de trabalho. Ia ser folha para lá, folha para cá, folha para lá, folha para cá. Abacuque, Naum. Meu Deus do céu, tem na Bíblia? Tem. Pode procurar que tem. Não é? Mas como Lucas é um livro bastante manuseado por nós, é mais fácil de achar. Não é? Ali é o terceiro evangelho, Dr. Lucas, sempre citado nas nossas mensagens, nas nossas pregações. O texto que nós vamos ler agora também é um texto bastante conhecido. Cadê o irmão do louvor? O irmão me perguntou sobre um hino para cantar depois da mensagem. Cadê ele? Saiu pela culátera? Ele estava aqui na frente, aqui fazendo um quarteto, Marcelo, né? Marcelo, tem alguém responsável aí pelo louvor? Para a gente cantar o hino depois? Pode ser? Vem cá que é segredo, segredo de Estado. Irmãos, quantos conhecem a comunidade ali em frente ao Ceasa chamada Amarelinho? Uma boa parte, metade da igreja conhece. Conhece de ouvir falar, de vista, já entraram lá. Conhece como? Quantos já entraram no Amarelinho, lá dentro? Já reduziu um pouco mais, né? Reduziu um pouco mais. Irmãos, eu não conheci o Amarelinho, muito embora
morasse no Rio de Janeiro meus 37 anos de vida. Eu tenho essa cara de carioca, mas não sou carioca. Eu sou pernambucano com muito orgulho. Apesar de não conhecer nada em Recife, porque nasci lá e com um mês vim para cá, e estou aqui até hoje. Por isso, às vezes, eu me acho em crise existencial, porque eu não sei se eu sou carioca ou se eu sou pernambucano. E aí, quando perguntam para mim qual é a sua naturalidade, e eu fico pensando para responder, porque eu não posso mentir. Pois é, mais ou menos algo dessa natureza, não é? Mas 37 anos, vou fazer 38, morando no Rio de Janeiro, não conhecia a realidade do amarelinho. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, nem sabia que existia aquele negócio ali. Eu vim saber no dia em que a nossa igreja foi convidada para ajudar uma igreja ali dentro. Era uma igreja que estava passando por uma dificuldade, a Igreja Batista, primeira igreja batista no Amarelinho. Ela estava passando por uma dificuldade, uma igreja que era bem ativa na comunidade, pelo menos é o testemunho que a gente ouve, e ela, por uma dificuldade numa relação da liderança com a membresia, ela foi esvaziando, até chegar a um número de mais ou menos 7 membros e 100 pastor. E aí a nossa igreja, ela foi convidada para ajudar lá. E nós fomos até lá. Irmãos, tem que estar preparado para entrar ali. Porque é tráfico e é o tráfico pesado. São blocos e mais blocos de traficantes portando arma pesada. Não é 38, não é 22, não. É armamento pesado mesmo. Fuzil, pistola. E são grupos de moto para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Uma coisa louca, doida lá dentro. E aí nós estávamos um dia lá, fomos fazer a obra da igreja, porque o teto era telha de amianto, e talvez os buracos que tinham no teto, cada buraco dessa espessura, sem exagero, talvez fosse resultado de bala perdida, ou que achou o teto da igreja. E nós estávamos lá, fomos fazer lá uma obra, chegamos lá de manhã cedo, um sábado, era mais ou menos 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. E aí, cheguei, deixei o pessoal lá na igreja, fui procurar a loja de ferragem para comprar algum material que estava faltando, não lembro o que era. E aí eu passei, mais ou menos a uns 200 metros da igreja, tinha uma jovem senhora, de mais ou menos, quem sabe, uns 20 e pouco, 30 anos. E ela estava sentada no meio-fio, e do lado dela, do esquerdo e do direito, tinham 2 crianças, uma de cada lado. Umas crianças de mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Irmãos, aquela jovem senhora, do lado daquelas 2 crianças, ela estava enrolando um cigarro de maconha. E eu passei na volta, mesmo caminho, mesmo trajeto. Quando eu volto e passo por aquela senhora, ela não estava mais enrolando, ela estava agora fumando o cigarro de maconha. Aqui pertinho de nós tem uma comunidade que chamam de Chapadinho. Talvez os irmãos já ouviram falar. Chapadinho, ali na Rio do Pau, em frente ao mercado vianense. Chamam de Chapadinho, mas não é o nome da comunidade Chapadinho. Eu esqueci o nome, acho que é Boa Esperança, um negócio assim. Esqueci o nome da comunidade, mas não é Chapadinho, mas apelidaram de Chapadinho. Os irmãos sabem que era um terreno grande, o terreno que estava ali, talvez acho que era do Banco do Brasil, se não me falha a memória. E houve uma invasão ali, uns 8, 9 anos atrás, também se não me falha a memória. E o interessante nessa comunidade é que ela é uma comunidade pequena, ela é uma comunidade nova, mas por incrível que pareça, o tráfico já está lá dentro. Nós fomos lá, fizemos um trabalho lá, um mês passado, fizemos uma ação memorial. E nós chegamos lá no sábado, 9 horas da manhã, e saímos de lá às 5 horas da tarde. Foi um dia com aquela comunidade, muito gostoso, muito bom. Brincamos com as crianças, ensinamos, almoçamos com aquelas crianças, lanchamos com as crianças, os pais também se envolveram, foi muito legal, muito bacana mesmo. Mas, irmãos, uma comunidade perto de nós, que tem mais ou menos 9 anos de existência, e nós só fomos despertar para ir lá agora.
Ou seja, mais ou menos 9 anos depois.